Hoje, aqui no podcast do Mundo do Vinho, a gente começa a nossa série de episódios sobre os principais países produtores de vinho no mundo. E para abrir a série, a gente vai abordar um país super especial da América Latina, um país pequeno, mas super importante, super conceituado no mundo do vinho. E conhecidíssimo principalmente pelos vinhos feitos a partir da uva Taná. Falaremos de Uruguai. Eu sou o jornalista Estevão Limana. Eu sou o sommelier Sidney Lucas e aqui nós falamos de vinho sem afetação. E a gente começa o podcast de hoje, Sidney, saudando o nosso novo apoiador aqui do Mundo do Vinho, a Mozart Cristais, que se soma agora junto com a gente semanalmente aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Mozart. A Mozart Cristais, ela está localizada aqui em Blumenau, é uma fábrica de cristais artesanais, tem aí a maestria do seu Frederico Strauss, é um descendente de alemão, né, daquela antiga cristaleria Strauss, mas que faz parte da Mozart, e a Mozart é a maior fabricante de taças para as vinícolas gaúchas. Então quem está nos escutando, está nos assistindo, já foi fazer um tour nas vinícolas gaúchas, com certeza já experimentou, já degustou algum dos vinhos nas taças, né, feitas pela Mozart. E aqui no nosso podcast também, né, nós temos sempre a parceria, degustamos os rótulos dos nossos vinhos aqui, sempre com a Mozart Cristais. Por isso eu pedi para o Sidney fazer as honras para a gente também, para a gente começar já a nossa gravação bebendo bem, né, Sidney? Isso aí, e a Mozart tem uma variedade imensa de taças, de tamanhos, de estilos, de modelos, uma coisa mais bonita que a outra. Bonito que a outra, tem a qualidade e também tem aquela taça específica, é pro vinho tinto, é pro branco, preciso que seja uma taça borgonha, tem tudo isso. A gente já mostrou aqui as dos espumantes também. Se você tá esquecido, tem que ir lá no episódio O Serviço do Vinho. Lá a gente explicou direitinho quais são cada uma das taças. E aí você fica também ligado. Pô, isso aqui eu escutei lá no podcast do Mundo do Vinho. Aí faz a sua compra. Lembrando, a Mozart Cristais é localizada em Blumenau, mas vende para todo o Brasil pelo site mozartcristal.com.br. E para você ver mais um pouco das peças, do mostruário que a Mozart tem aí para todo mundo, é só acessar o Instagram, @MozartCristal. Coloca uma música clássica e toma um vinho, né? Que combinação boa. Isso aí, vinho combina com tudo. Combina com tudo. Sidney, nosso tema de hoje é o Uruguai. Vamos falar do Uruguai. A gente costuma sempre falar muito dos vinhos argentinos, chilenos, mas também temos o Uruguai aqui na América do Sul, né? Faz parte da América Latina, com certeza, que produz vinhaços e tem uma cultura muito forte. Lembrando que o Uruguai, dá para dizer que é um dos menores países que nós temos aqui na América, né? Tem uma população menos que a metade do estado do Rio de Janeiro, só para a gente ter noção. Então é cerca de 3, 4 milhões de habitantes e mesmo assim uma produção muito bacana de vinhos. É incrível. O Uruguai é um país pequeno, né? Cerca de, não só em população, mas também em território. O Uruguai tem mais ou menos 500 quilômetros de leste a oeste e mais ou menos isso, um pouco menos, de norte a sul. E é um mosaico de possibilidades ali quando o assunto é vinho. Apesar de que a produção maior em volume está ali na região costeira, mas todo o território uruguaio faz vinhos e todos em estilos diferentes. E olha só, pra gente ter, você falou 500 quilômetros de leste a oeste. Isso não dá nem um pouco do que a gente encontra, por exemplo, aqui dentro do estado. Em Santa Catarina, onde a gente fala aqui, né? Santa Catarina, por exemplo, nós temos do oeste ao leste, temos mais de 500 quilômetros, né, de distância. Então dá para ver que pequenas proporções mesmo que o Uruguai tem. Para ser exato, são 450 por 500 quilômetros. É bem quadradinho assim. E para ter noção, só de tipos diferentes de solo são 99. 99. E mais uns 100 números aí de microclimas. E o Uruguai, ele está localizado, se a gente conseguir colocar o mapa aqui na tela para a gente dar uma olhadinha, pedir para o Raiz colocar para a gente, nós temos o mapa do Uruguai, dá para dizer quase na mesma
na mesma linha, né? Vou fazer uma linha imaginária de outros países como a Argentina também e o Chile, e por isso também preserva características do terroir, assim como a Argentina e o Chile têm, que produzem vinhaços, né, Cid? Sim, mesma latitude de países muito tradicionais. E o clima, ele é muito diferente dependendo de onde a gente fala aí. Então, basicamente, como eu comentei, só de solo é um mosaico de possibilidades aí, são 99 tipos diferentes de solos. E de clima, dependendo de onde está ali, ele altera também. Então, por exemplo, essa região aqui, olha, de Rio Negro, Soriano, Colônia, que vai até Artigas, o que modera o clima aqui é o Rio Uruguai, que está logo aqui, o Rio Paraná, que passa logo aqui, um rio importante também, e o Rio de La Plata. É uma região muito úmida. Então, muito úmida, porém, nessa proximidade aqui de Colônia, de Rio Negro para baixo, tem essa influência úmida que lembra um pouco os padrões de Bordeaux. A região de Bordeaux também tem essa umidade excessiva. Então, os vinhos que saem daqui carrega consigo essas características. O solo, por exemplo, muda bastante ali da parte norte, beirando o rio aqui até Colônia. Então, na parte mais acima ali, de Paissandu, Salto, basicamente argilo aluvial argiloso. Já na parte mais para baixo, já tem aqui, Rio Negro para Soriano aqui, já é uma região que tem mais presença de calcário. E o que isso impacta na hora da produção do vinho? Impacta nas questões aromáticas, questão de realça um ou outro aroma, por exemplo, solo mais calcário vai apresentar vinhos com maior mineralidade. Solo mais argiloso vai lembrar no vinho aqueles aromas mais terrosos, assim, sabe? Como é o padrão de Bordeaux, por exemplo. E na região mais próxima aos rios ali, Rio de La Plata, aí já tem mais pedregulhos. Sabe aqueles pedregulhos de fundo de rio? Sim, sim. É mais redondinho. A gente machuca o pé quando vai no rio, é esse aí? Mais arredondado, né? Aquelas sim, pedras roladas, sim, assim, né? Que acaba não tendo forma direito, é meio arredondado, meio oval. Então tem bastante essa característica. Então o solo, basicamente ali nessa região mais próxima dos rios, argiloso, mais lá em cima, mais próximo aqui do Rio de La Plata. É uma composição ali então de calcário com pedregulho e muita umidade. Essa região de Colônia, aqui São José, é uma região é uma região mais tradicional, mais histórica na produção de vinhos. Apesar de que a produção maior está ali na zona de Canelones ali. Bom, a gente vai dividir zona por zona aqui do Uruguai para explicar para você que nos acompanha como que é essa produção. Mas eu quero falar de uma curiosidade. A gente às vezes, Sidney, lembra do Uruguai como característico da uva Taná, né? A gente sempre fala, um Taná Uruguai, é tipo sinônimo, né? E realmente, dá para se confundir até às vezes, né? O Taná e o Uruguai como é nessa produção de vinhos. São os melhores? O que você acha? De fato, a uva Taná é a uva emblemática do Uruguai. E não é à toa. De fato, os Tanás uruguaios são espetaculares. São do mesmo nível dos Tanás da região do Madiran, que é o berço da uva no sudoeste da França, perto de Bordeaux ali. Porém, o Taná do Uruguai ele tem outra característica. Tem essa pegadinha europeia também, mas ele tem um pouco mais de fruta, mais exuberância, tem menos dureza, apesar de ser uma uva dos vinhos os Tanás do Uruguai serem bem estruturados, bem potentes, bem encorpados, com uma estrutura tânica e ácida bem alta, é ainda menor do que o padrão do Madiran. Menor? Menor ainda. Então é um vinho mais com essa pegada de país tropical mesmo, com mais fruta, um pouco mais de exuberância, mas não tanto para os padrões de Chile e Argentina, por exemplo, Malbec argentino, Cabernet chileno. Então tem aquela exuberância toda. Ele tem essa pegada mais europeia também. Mas além da Taná, a gente tem outras uvas também que são produzidas e exportadas para o mundo todo, né? Depois a gente mostra ali no mapa as zonas que predominam as outras uvas, mas o Taná está presente em todo o território, mas tem Pinot Noir incríveis ali, tem Merlots fantásticos, Cabernet Sauvignon, Syrah, uvas brancas como Albarinho, Chardonnay, tem uma variedade imensa de uvas ali. Só que o que é emblemático de fato é a Taná, assim como é a Malbec na Argentina, assim como é o Cabernet Sauvignon do Chile, ou a Carmenère.
E o Uruguai tem uma característica da culinária forte, né? É rica em carnes, né? A gente tem, né, o churrasco uruguaio, também bem parecido com o churrasco gaúcho também, né? Porque teve uma época da República da Cisplatina que usou o Rio Grande do Sul, Uruguai e até um pedacinho da Argentina junto. E eu acho que esses vinhos vão muito bem com as carnes também. Mas, Sidney, vamos voltar para o nosso mapa aqui para a gente mostrar para quem está nos acompanhando também. Nós temos aí diversas regiões aqui do Uruguai. Vamos começar falando da região do Sudoeste, a região de Colônia. Dá para dizer que é uma das mais importantes também na produção de vinho do Uruguai. A gente tem um pouquinho que é quase na fronteira ali com a Argentina. Tem ali o Rio de la Plata, tem essas diferenças. Tem Colônia do Sacramento, que é um local turístico também que o pessoal acaba visitando bastante. E que características a gente pode trazer dessa região da Colônia e que é uma região produtora de vinhos muito importante para o país? Para resumir, então a gente divide aqui, ó, um clima oceânico. Lá em cima, clima continental, mais próximo do Brasil ali, por exemplo, de Rivera, tá próximo ali daquela serra da Serra do Sudeste, né? Ali no Rio Grande do Sul, então tem uma certa semelhança, a região mais seca, uma região mais continental, região um pouco mais alta, cerca de 300 metros de altitude ali, os vinhedos. Se eu não estou enganado, a parte mais alta do Uruguai não chega a 500, são 400 e poucos metros sobre o nível do mar. Então é uma região bem plana, é um país mais plano, assim, apesar daquela ondulação suave, mas é sempre suave, né? Lá em cima, a gente já chega aqui embaixo, que é a parte mais importante para a produção de vinho. Importante que eu digo em termos de volume, então tem mais para falar. Rivera, Taquarembó, por exemplo, ali já tem outra característica, que é o clima continental. O clima continental é marcado por estações do ano muito bem definidas e extremas. Então o frio faz muito frio, o calor faz bastante calor, e as estações do ano são muito melhor definidas. Então, esse clima continental, por exemplo, é o que predomina na Espanha. Naquelas regiões mais continentais da Espanha, dos mais centrais, Rioja, Ribeira del Duero, La Mancha, que estão longe da costa, também são clima continental. E lembra que aqui o solo é mais argiloso, com algum afloramento de pedra e outras zonas mais calcárias. Lá em cima não, lá em cima o que predomina é solo arenoso. Arenoso, sim. Arenosa. Característica da região. É uma areia grossa, mais grossa, com boa permeabilidade, assim, uma região muda bastante o solo. Resultado? É um solo muito parecido com o brasileiro ali também. Sim. Depois da fronteira a gente também tem um solo muito argiloso, né? Sim. Bem parecido com a parte mais alta ali do Brasil, inclusive. Que produz vinho ali. Pega, né, na fronteira com o Rio Grande do Sul mesmo, né? Com Rivera, com Livramento, com umas cidades ali. É uma característica muito própria. Sim. Até é difícil até outras culturas, né? Você cultivar outras culturas ali por conta dessa característica. O que consegue se virar em solos com pouca matéria orgânica é oliveira, videira, porque são plantas guerreiras, assim, né? E qual o resultado no vinho? Vinhos são vinhos mais super extraídos, mais frutados, mais exuberantes, mais encorpados, por conta desse clima mais continental. Com maior coloração, enfim. Na medida que vai descendo, ó, Durazno, Flórida ali, já é uma região que já muda bastante o solo. Apesar de ter uma certa continentalidade também, mas o solo muda bastante. Enquanto que lá em cima é arenoso, aqui já tem afloramentos de como é que chama aquela pedra? Xisto, que é a mesma pedra que é base do solo do Douro, da região do Douro, em Portugal. É um solo mais xistoso. E esse solo xistoso vai até São José. São José, para quem não está nos assistindo, fica bem no extremo sul, né? Sim, do Uruguai. Já na costa. Quase lá em Montevidéu. Exatamente. Faz divisa com Canelones, que é a principal, que é a região, não a principal, mas que produz mais volume de vinho. De vinho, né? Então, chegando onde tu queria ali, dá para dividir mais ou menos em duas zonas ali, né? Canelones, para você ter ideia de quão complexo é o país na produção do vinho, Canelones e Maldonado, por exemplo, são duas regiões costeiras, duas regiões vizinhas, o contexto é bem diferente. Em Canelones deve produzir aí cerca de, sei lá, chutando aqui, uns 70% do volume todo que produz. E ele é caracterizado, o solo ali, por um aluvial com alguma... Solo aluvial, por exemplo, é aquele mesmo solo que é típico da Argentina. Uhum.
né? Mas ele tem um pouco mais de matéria orgânica, é um solo mais fértil, bem mais fértil. Mas até mais preto, assim, de coloração mais escura, né? Exatamente. E não é à toa que a maioria dos produtores estão ali justamente por conta desse vigor que esse tipo de solo confere para a planta. Então acaba produzindo mais e tudo, se torna economicamente mais viável. Por exemplo, numa região úmida como é aqui, essa região que, ao longo do Rio Uruguai, tem toda a influência do Rio Paraná, do Rio de la Plata, muita umidade, é complicado cultivar ali, manter o vinhedo orgânico, biodinâmico. Sim. Tem muita praga, muito fungo, muita umidade. E quando tem esse encontro, vamos supor aqui nós temos o encontro do mar com o rio, né? E isso tem um efeito significativo na videira, no terroir também? Tem a umidade, né? A umidade. A questão do rio ali, do Rio de la Plata, apesar da proximidade com o oceano, não altera tanto a sua característica em relação ao Rio Uruguai ali e tudo. Tem muita umidade e, na maioria das vezes, pouco vento. Só com a brisa. Entendeu? Já em regiões costeiras ali, também com muitas massas d'água, a diferença é que os ventos que sopram do mar, apesar de serem úmidos, mas são constantes. Então a tendência é que a fruta fique mais sã. Entende? Por conta dessa incidência de vento. O Uruguai não tem serra. Não tem regiões assim muito altas que podem ser chamadas de serra, assim como nós temos aqui no Brasil, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até no Paraná, lá na Bahia também, como a gente falou alguns episódios atrás. E o que daí... Vamos pensar junto, Sidney. O que poderia faltar no vinho uruguaio por não ter um território com serra? Mas que o vinho uruguaio consegue equilibrar isso com outras características? Cara, acho que não falta nada, sabe por quê? Porque o Uruguai tá dentro daquela zona temperada já. Lembra não sei se já falamos aqui, dos paralelos ideais para a produção de vinho no mundo? Não falamos. Entre 30 e 50 ao norte, entre 30, arredondando, e 30 e 50 ao sul, são as chamadas zonas temperadas. Então, não tá suficientemente distante da linha do Equador, mas não tão perto das geleiras, nem ao norte nem ao sul, que são as zonas... Então, no trópico de Câncer, 30-50, Capricórnio, 30-50 também, da mesma forma. Mais ou menos isso. Então, é justamente onde está equilibrado ali a questão do frio, do calor, com as estações do ano bem definidas e tudo. O Uruguai está ali dentro. Então, é diferente de regiões no Brasil, por exemplo, que a gente está fora dessa zona, desses paralelos, e é compensado com o chamado microclima. Tem o que a gente chama de microclima que faz essa compensação. Então, por exemplo, no Brasil... Tem a Serra Catarinense aqui, que tem um microclima adequado, mas é só ali. Aí tem no Rio Grande do Sul, tem a Serra do Sudeste, tem a Serra Gaúcha. No Norte a gente falou em um podcast a gente falou de Brasil. Falamos de Brasil. Lá no Norte tem algumas, no Nordeste, né? Tem algumas regiões serranas que também traz esse microclima adequado para a produção de vinhos. Então, isso é tudo relativo às especificidades de cada zona. A gente tá com um mapa aqui, Sidney, a gente tinha separado aqui já. Temos aqui uma divisão, né? Para quem não tá nos assistindo, tá só escutando, nós temos o mapa mundi aqui com as divisões das linhas imaginárias. Então você falou dos 30 graus aqui antes da linha do Equador e após a linha do Equador. Exatamente. Isso. Então, não tá tão... Acho que vou ter que levantar. Não, vai lá. Vou fazer igual o Roberto Carlos aqui, ó. Só falta a florzinha. Depois pega a florzinha ali para distribuir para as pessoas depois. Né? Ó, então aqui tá a linha do Equador, né? Então aqui, calor, lá em cima, no outro extremo, frio. Entre essas duas linhas aqui, existe a linha que é considerada temperada, né? E o que está dentro dessa zona temperada? Tanto ao norte quanto ao sul. Praticamente 99% dos países tradicionais na elaboração de vinho. Então, tudo que Estados Unidos, França, Portugal, Espanha, e aqui no hemisfério sul, aqui, olha, o Uruguai está aqui dentro, né? Que ele passa mais ou menos aqui, ó. Então, o sul do Brasil e Uruguai. Passa do sul do Brasil, pega só uma pontinha aqui, não é essa linha aqui que é a referência, né? Tá mais para cá. Pega só a pontinha do Rio Grande do Sul aqui, mas pega todo o Uruguai, pega todo o Chile, pega toda a Argentina, pega toda a Austrália, pega grande parte da Austrália, tá lá. Pega grande, aqui é Marrocos, né?
Não, que é a África do Sul. Chifre da África. Marrocos tá mais próximo lá em cima. Marrocos aqui, boa. Marrocos tá aqui em cima, é um importante produtor de vinho também. Sim. Né? Justamente porque está próximo dessa linha. Então tem Itália, tá vendo? Olha. Então Portugal. Então não é à toa que Marrocos produz vinhos de maneira espetacular assim. A África do Sul também. Austrália, Nova Zelândia lá embaixo. Então é justamente porque estão dentro dessa zona considerada temperada. Ótimo. A explicação. Hoje tivemos uma aula aqui, hein, Sidney? Levantou, faltou a rosinha. Pra quem você vai dar a rosa depois? Distribuir pros fãs aí. Pros fãs, né? Com certeza, pros fãs. E além a gente falou das características do solo, do clima também. Você, Sidney, na sua experiência aí como sommelier, já deve ter bebido muitos vinhos uruguaios de diversos produtores. E que características esses vinhos carregam, que você consegue dizer, identificar bebi, degustei, é um uruguaio? É a força, a estrutura, tanto para um Syrah, para um Cabernet, para um Merlot. É a potência, a estrutura tânica, ácida, e a capacidade de guarda, né? São vinhos muito, na média, são muito longevos, assim. Mas tem uma mineralidade marcante também. É um meio termo entre Europa e Novo Mundo, assim. 3 países do Novo Mundo eu considero que tem o que a gente chama de tipicidade, que é um estilo próprio, assim, que é bem marcante, que a gente consegue diferenciar na taça, assim, mesmo às cegas. Nova Zelândia é muito característico, um vinho neozelandês é muito marcante, aquele estilo muito marcante, uma fruta muito característica, uma mineralidade muito característica, sabe? Seja ele Merlot, seja Pinot Noir, então, e tem essa característica marcante. Brasil, nossos vinhos têm tipicidade, tem uma pegada muito própria de estilo, e o Uruguai. E mesmo assim são 3 vinhos totalmente diferentes. Resultam em vinhos totalmente diferentes. Muito. O que você indicaria para quem está começando no mundo vinho, está nos acompanhando as dicas e quer experimentar um rótulo uruguaio, um vinho uruguaio? Qual seria o melhor? Assim, começo pelo quê? Como é que eu vou procurar e faço? Se não está muito habituado a vinhos muito potentes, muito estruturados, é melhor vai pelo Pinot Noir ali, vá pelo Merlot, que são vinhos mais domados. Depois, acostumou o paladar, vai indo pro Taná, chega lá no Taná que é potente. Mas para conhecer países assim, o ideal é começar pelo que é emblemático. O ideal é pegar como referência o Taná do Uruguai, né? Tem a região ali de Maldonado, que a gente não falou. Heinz, bota o mapa de novo, por favor. Que já tem o contexto diferente de Canelones, porque aqui em Canelones é tem uma encosta aí, tem um pouco de encosta também. Sim. O que predomina bastante ali é Taná, Merlot. Inclusive o corte, uma mistura clássica no Uruguai é Taná com Merlot. Tanto que demonstra a importância que a Merlot também tem no Uruguai, né? Taná, predomina ali. Maldonado, que está logo ali, olha, né? Já tem um clima atlântico. Maldonado são os vinhedos de Maldonado. É uma região nova, é considerada a região mais promissora do Uruguai. Os vinhedos estão em encostas voltadas para o mar. Os melhores estão em encostas voltadas para o mar. Não os melhores, na verdade, porque tem que reformular, senão falo mal dos vinhos brancos. Sim. Sem ser correto. Então, os vinhedos... O Uruguai não é montanhoso, como a gente já falou. É uma região plana. Pico mais alto, está lá para cima, lá na divisa com o Brasil, não deve chegar em 400 metros de altitude. Na região costeira é aquela ondulação bonita e suave, né? Então, nas encostas que estão voltadas para o mar, planta-se uvas tintas. E ali, em Maldonado, os Pinot Noirs são incríveis, são espetaculares, são fora de série, os Tanás, os Merlots também, mas o destaque imenso ali para Pinot Noir. Ali ela reina em absoluto em termos de qualidade. Mas os Tanás também são excepcionais, os Merlots ali também produzem de tudo. Só que a Pinot Noir ela tem um destaque um pouco diferente ali em relação às outras zonas. Então nessas encostas voltadas para o mar, ficam mais as uvas tintas e nas encostas um pouco mais protegidas do vento do mar, eles têm plantado mais uva branca. Chardonnays muito bons, Albarinho, Riesling, incríveis, bons até.
E essa cultura do vinho uruguaio, a gente não tem, digamos assim... Claro, nós temos uma população menor no Uruguai, por consequência, uma produção menor, se formos comparar com o Chile, Argentina, Brasil, por conta da população mesmo. Mas a gente não são aqueles vinhos muito comercializados, assim, no dia a dia. A gente tem na mesa do brasileiro, com sempre o argentino, o chileno. Quem gosta um pouco de diversificar, compra o francês, né, também, tenta dar uma jogada com o italiano e português, mas o Uruguai ainda não. Existe alguma tendência, será? A gente vê esse mercado vinícola do Uruguai se fortalecendo? Como é que você está enxergando isso? Já é muito forte. A gente não encontra, não sai tropeçando em vinho uruguaio assim. Primeiro que a produção é muito pequena. Produção pequena. Né? Segundo que o conceito que o Uruguai já atingiu no mundo do vinho, o Uruguai não faz vinho barato. Os vinhos uruguaios são caros. E vale cada centavo que custa, na maioria das vezes. Não estou dizendo que só faz coisa boa, não. Todo país faz porcaria, faz coisa boa. A Argentina faz os vinhos mais caros do mundo e faz vinhos horríveis também. Brasil, coisas boas e coisas ruins. Todo país faz porcaria. E todo país faz coisas boas. Mas a média no Uruguai, a ripa é lá em cima, sabe? O Uruguai, o conceito que ele atingiu... dá a ele o privilégio de poder de fazer vinhos que valem mais dinheiro e o pessoal cobra por isso. Então, é mais pelo conceito mesmo que atingiu e a qualidade que eles atingiram. Beleza. Em Maldonado, por exemplo, a questão do solo altera também. Enquanto que, lembra que em Canelones ali é um solo mais argiloso, um solo mais fértil, assim, com mais matéria orgânica, já em Maldonado... a base do solo já é granito, já é um solo granítico. Então observa quão diferentes são as composições de solo e de clima de todo o Uruguai. A gente não entrou mais para outras zonas do Uruguai, que são menos importantes. Então é um mosaico mesmo de possibilidades, de estilos, assim. Mesmo num território tão pequeno, tem tantas fragmentações, né, e diferenciações que a gente fica até surpreso. Sim, só de imaginar que são 99 tipos diferentes de solo, de composições diferentes de solo. Dá pra dizer, então, que o Uruguai é um abençoado, né? Muito abençoado, pequeno, né? Então, ó, clima úmido, clima seco, clima mais temperado, né? Olha que coisa louca. Tava na hora da gente aumentar essa população e fazer a produção bombar, hein? Sim. E detalhe, regiões que tem grandes massas d'água costumam não ter extremos de frio e nem extremos de calor. Então, se lá em cima está sujeito a geada, embaixo já não sofre tanto com isso. Porque as massas d'água servem como moderadoras, então... Faz geada nessa região aí da fronteira, hein? Sim, Meu bastante. Deus, muita geada, até granizo, às vezes as plantações são danificadas. Um dos maiores problemas do Brasil é isso, né? Chuva fora de época. E lá em cima eles sofrem com isso também, na zona mais próxima do Brasil ali. Só que embaixo não tanto. Serve como moderador, porque... No final do dia, o sol esquentou a água. A água está mais quente. Só que aí, quando o sol se põe, o resfriamento é mais paulatino, é muito mais lento. Então, só no fim, quando ele começa a ficar frio, o sol já está nascendo de novo. E assim por diante. E a vindima, por exemplo, acompanha a data que o Brasil também tem? Ou por conta das características do solo, às vezes muda um pouquinho? Não, muda um pouquinho, mas não tanto. As vindimas nessas zonas... Aqui acontece mais ou menos na mesma época. Uhum. Até no Uruguai vai ter diferença, né? Então a colheita mais no norte acontece um pouco diferente, algumas semanas diferentes da região mais costeira. Isso aí é normal, mas nada demais. Sim, e vamos deixar uma dica final para quem está nos acompanhando, porque o Uruguai, eu falei lá no início, tem aquela cultura do assado, da parrilla. Pega lá aquela carne, aquele wagyu, né, que a gente chama de vazio, ou a fraldinha, bota assar na grelha, uma grelha mais baixa, temperatura mais alta, e faz um churrasco deliciosíssimo. Tem a costela também, são cortes aí, o entrecô, cortes muito característicos, né, da região da Cisplatina. O que dá pra gente deixar de dica assim, para botar um churrascão na mesa e também tomar um vinhozinho para harmonizar e deixar tudo em casa? Taná, principal característica, se for falar do taná, é acidez e tanino. E aí vai com a carne mais gordurosa, aquela costelinha... Pois é, tudo que faz mal pro coração vai combinar com o taná. O taná ajuda. Tu pensa, putz, isso aqui entope as veias coronárias? Taná pra combina, então. Por quê? Acidez e tanino
combina com carnes mais gordurosas, né? Então a costela, o cupim, o entrecô ali, até um contrafilé mesmo. Contrafilé, né? Carnes mais magras não, tipo filé, por exemplo, é mais complicado com taná. A picanha não é tão gorda assim, ainda, né? mas é uma gordura, né? Mediana. O ideal é esses cortes um pouco mais gordurosos. Uma costelinha. Costela, cupim e caças, né? Carne de caça. Cordeiro, cabrito, javali. Não é permitido no Brasil, mas a gente não tá fazendo apologia, mas eu sei não, que javali acho que é. Já é? É, porque é da praga, né? É praga, né? Praga Aquilo destrói tudo, A capivara também, né? Não, mas dá pra comprar carne legalizada, tudo certinho, vende no mercado aí. Tá tudo tranquilo. Por isso, então, agora você falou do que entope o coração, a gente toma taná, por isso que os cardiologistas mandam tomar uma tacinha de vinho por dia. Agora faz todo sentido. É porque é a uva que mais tem flavonoides, né? Já falamos aqui também. Flavonoides, princípios do vinho, resveratrol, flavonoides, importantíssimos. Sim, tem muito, faz bem. Aí, então tem a compensação. Enquanto a gordura destrói, o flavonoide vai lá e dá uma geral, dá uma consertada. Na dúvida, vinho. Não fica procurando equilíbrio, então come comida gordurosa com taná. Isso. Imagina se toma salada com vinho, aí fica mais tudo saudável. Pois é. Né? Pra que nutricionista agora, né? Bota a costela com um pouquinho de salada do lado e já... Tudo tranquilo. Pelo menos vai trazer tranquilidade na consciência e não vai ficar pensando que vai ter um infarto daqui a pouco. E nunca joga futebol contra uruguaios. Os zagueiros uruguaios, porreta, né? Dão voadora na nuca. Não, pô. O carrinho mais baixo que eles dão é na nuca. Batem, né? Batem. Mas tá muito bom, né? Tem uns uruguaios que gostam de dar uma mordida às vezes, né? Mas acho que aqui lá, acho que não é todo uruguaio, não. Acho que é um uruguai específico. Só um uruguai específico? Sabia, uma curiosidade, a gente já parou de falar de vinho, mas essa é bacana. O Luis Soares, né, mordeu, né, teve essa questão da mordida na Copa do Mundo 2014 e 2018. Não lembro, foi no Brasil, né? Lembra? Também teve um jogador do Chelsea, foi 2 vezes, né? Sabia que tem esse site de apostas esportivas, né? Eu dou um exemplo, a KTO, que tem lá uma aposta, uma odds da KTO que é o Luizito Soares vai morder um jogador esse ano. Aí tá pagando 16, viu? Tá pagando 16. Esse ano, na Copa do Mundo, nessa Copa. Aí tem lá a aposta. Se ele morder alguém, tu vai multiplicar por 16 a tua aposta. Caramba. Dá pra colocar uns R$10 lá, né? Já que ele é reincidente, tem possibilidade, né? Tem possibilidade. Ele poderia apostar nele. Mas aí já dá problema. E morder, né? Sidney, falando sobre o Uruguai, era isso? É isso aí. Lembrando para você que está nos acompanhando, nos siga no Instagram, @NoMundoDoVinho, sempre todas as quartas-feiras. Estamos com episódio novo no YouTube, no Spotify, no Castbox, no Apple Podcasts, na Amazon Podcasts, em todas as plataformas para você nos acompanhar e saber tudo sobre vinho sem afetação. Isso aí. Nos persiga em todas as redes sociais. Curta, compartilhe com os amigos. Um abraço e até a próxima. Tchau.